Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Bem galera, vocês viram que finalmente o demônio da Kotodama foi derrotado. Mas tem bastante coisa pra fazer ainda, afinal a magia de reencarnação ainda tá no ar. A gente vai ver tudo o que vai rolar agora no episódio 120 de Black Clover, utilizando o nosso avanço, utilizando as nossas reviews. Pra quem não sabe, a gente já passou por toda essa fase no mangá, e agora vamos rever rolando no anime também, fechou? E hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o gostei, o likezão aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Os ataques de Asta e Yuno finalmente acertam o demônio. A batalha decisiva contra o culpado pelas longas histórias de ódio e vingança de 500 anos atrás. A lâmina de Asta finalmente corta o coração do demônio. E a gente já começa a ver aquele monstro se partindo em pedaços. O ataque final de Asta com sua forma Black Divisor consegue atingir finalmente o coração do demônio e aquele foi um dano direto. Vemos todos os cavaleiros ali observando enquanto esse monstro sumia. O demônio não conseguia acreditar no que estava acontecendo, vemos o seu coração e o vemos em desespero. Ele começa a gritar de raiva e também de dor, enquanto dizia: não pode ser, como isso é possível? Não pode ser, inacreditável. Vemos Asta então esgotado, sua anti-magia o deixa. Nesse momento o demônio diz sua última palavra ali. Aquele monstro não acreditava em sua derrota. É então que a gente muda de cenário, aparentemente estamos dentro do Grimório de anti-magia de Asta, dentro da dimensão de anti-magia. Vemos o demônio que habitava na quinta folha, sorrindo enquanto se encontrava frente a frente com aquele que acabou de ser derrotado, com o demônio da magia do mundo. O monstro que habita no Grimório de Asta então começa a sorrir enquanto diz: prazer, senpai. E o monstro da magia do mundo então fica completamente assustado. Você, como é possível? Ele não conseguia acreditar em tudo o que estava acontecendo, um outro demônio estava em sua frente. Ele então pergunta: quem diabos é você? E o demônio da anti-magia então continua dando risada enquanto diz: não é da sua conta. Não importa o quão forte você foi ou o quão grande era. Agora perdeu e vai simplesmente sumir. Falou? Valeu, perdedor. Nesse instante a gente volta pro Palácio das Sombras e sim, o demônio da magia do mundo realmente estava desaparecendo. Ele estava sendo desintegrado. Enquanto isso, víamos os garotos no ar enquanto toda a magia do mundo sumia daquele lugar. Lá embaixo também víamos Lich, Lumiere e Patry. O elfo e o rei mago estavam ajudando ali, compartilhando o poder do Yuno. Eles estavam logo abaixo dos garotos, impressionados. Eles realmente haviam ganhado essa batalha. Nem mesmo os dois magos mais poderosos nos últimos 5 séculos acreditavam naquilo. Patry então relembrava de todo o seu passado, tudo o que ele fez para chegar até ali. O momento em que se tornou um elfo corrompido, o momento em que se juntou a Asta. O momento onde seus companheiros foram mortos há 500 anos atrás e quando ele invadiu Clover. Patry se recorda de sua luta com o rei mago Julius Novacrone e também de ter matado aquele homem que prezava pelas mesmas coisas que Lich e Lumiere. Do outro lado, víamos Sekire também lembrando de todo o seu passado, quando ela voltou à sua forma original e também do que aconteceu há 500 anos atrás. O fato de ter conhecido um príncipe que realmente acreditou nela e acreditou em sua magia. O fato de lutar junto a ele pelo bem e também de se transformar num passarinho. Depois disso, ela se lembra do tempo que passou com Asta, de ter indicado aquelas espadas pro garoto e também do seu encontro com a rainha das bruxas. Todos ali haviam passado por muitas coisas e então vemos Sekire novamente e agora ele estava pensando: muito obrigada por tudo. Víamos também Yuno segurando Asta, que estava completamente esgotado. Os dois amigos, irmãos, rivais estavam ali. Agora todo aquele sofrimento, todo aquele ódio realmente havia acabado. Eles venceram um demônio depois de uma luta premeditada que estava durando há 500 anos. No andar de baixo do Palácio das Sombras, a gente vê o Capitão Yami ao lado da elfa Sharla. Tudo aquilo realmente havia dado certo e a gente vê a luz de Lich que abriu o caminho e guiou por onde Yami deveria atacar. Vemos também toda a magia do mundo descendo aos poucos e sumindo cada vez mais. A elfa Sharla então fica bem feliz e também impressionada. A magia do demônio havia desaparecido. Yami também fica muito feliz e começa a sorrir, quase gargalhando. Ele diz que parece que aquele demônio realmente havia sentido aquele ataque. Nesse instante então vemos a elfa respirando fundo, mas não era mais de desespero e sim de tranquilidade. Ela calmamente diz a Yami: muito bem, humano, deu tudo certo. E o capitão dos touros negros, que já estava bem cansado, então começa a sorrir devagar. Ele então olha pra Charlie e começa a dizer: meu nome é Tsukihiro Yami, princesa de Sun dos Espinhos número 2. E ela então grita com ele dizendo: o meu nome é Sharla, seu retardado. Vemos então os dois agora calmos observando tudo que havia acontecido ali. Todo aquele palácio da sombra, todos aqueles andares consumidos pela magia do mundo do demônio. Aquele lugar inteiro agora estava em ruínas graças à grande batalha que aconteceu ali. Em todos os andares estavam acontecendo lutas entre humanos e elfos e após isso todos começaram juntos lutar contra um demônio. A magia do mundo havia corrompido tudo. Vimos então novamente no andar superior que as paredes ali estavam se corrompendo e quebrando. Todo aquele lugar havia sido corroído pela magia do mundo do demônio, também por todos aqueles ataques consecutivos. Patry então começa a dizer: a magia do demônio ainda não desapareceu completamente, ela continua corrompendo esse espaço. E ele então grita que o Palácio das Sombras estava começando a desmoronar. Yuno então começa a ficar
ficar desesperado e ele começa a pensar que todos precisam sair dali imediatamente, mas todos ainda estavam fracos e esgotados e também haviam muitas pessoas nos andares inferiores. O primeiro Rei Mago Lumiere começa a gritar que isso era muito ruim, a sua magia ainda estava sendo transferida para os outros e isso ajudaria muito, mas esse seu corpo já estava quase no limite. Vemos então que aos poucos a magia de luz começava a desaparecer enquanto aquele lugar ainda era corrompido pela magia do demônio. Nos andares de baixo todo mundo começou a notar aquilo também. Montado na Salamandro, Fuegoleon começa a dizer que aquela luz estava ficando muito mais fraca, enquanto isso a Charme também percebeu. O seu corpo estava ficando mais esgotado do que antes, era como se sua magia estivesse sendo drenada, a magia que ela recebeu. Ela também por algum motivo estava sentindo uma coceira. Todos ali estavam desesperados, afinal ninguém sabia o que fazer, até que a Fana surge com a solução. Ela diz que a conexão de todos com o Lich dirá o que eles devem fazer. Eles então começam a voar o mais rápido possível, enquanto diz que a saída no andar mais de baixo é a única esperança, todos tinham que correr pra lá imediatamente. Do outro lado a gente volta pro Yami e pra Charla e eles percebem que não dava pra chegar lá em cima. E é então que o Capitão dos Touros Negros nota algo e tem uma brilhante ideia, ele vê um grande túnel onde dá pra saltar lá dentro. Aquilo tinha bastante espaço e não estava corrompido pela magia do demônio. A gente volta então pro andar de cima. Lá estava a Lich ao lado do primeiro Rei Mago e é que a gente percebe o que estava acontecendo com o Lumiere. O seu corpo já não estava mais aguentando e ele estava se desfazendo, ele estava também perdendo as joias mágicas que o trouxeram de volta, enquanto Lich gritava por seu nome, Lumiere. Os dois ainda estavam lado a lado e voando, mas agora toda aquela magia de luz compartilhada havia sumido completamente. Vemos então o Yuno que estava segurando o Ast e ele fica bem chocado porque a magia de luz, tudo aquilo havia sumido. O garoto então olha pra baixo e vê lá, muito longe de todos os seus amigos e companheiros tentando escapar da magia do mundo. Ast então tem uma ideia, ele percebe como ele podia guiar a todos e obviamente era gritando. Ele começa a gritar, ei pessoal, venham pra cá! Ast então agora sim estava gritando por um motivo útil e ele não parava, ele gritava com todas as suas forças. E aquilo realmente parece ter tido algum efeito, uma espécie de portal havia se aberto, um buraco acima do garoto. E então todo mundo começa a cair de uma vez só, bem em cima do Ast e do Yuno. Mimosa, Noelle, os capitões, Mareleona, todo mundo estava ali. Nesse momento o Ast e o Yuno já haviam esgotado todos os seus poderes e então os dois iriam cair, até que Mimosa e Noelle conseguem o segurar. Noelle então fica muito feliz chamando pelo nome de Ast e o garoto também fica muito alegre. Ele diz, Noelle, pessoal, que bom que todo mundo tá bem. Também estavam ali os antigos membros do Olho do Sol da Meia-Noite, eles estavam inconformados, eles também. Aquela pessoa que mais confiavam no final acabou sendo o vilão. E a gente ainda consegue de relance ouvir a Noelle xingando Ast, ei, estúpido, você tá perto demais. Enquanto isso, os integrantes do Olho do Sol da Meia-Noite conversavam, eles diziam que precisavam pedir desculpas e se redimir pelos seus pecados. E este seria o primeiro passo em direção a esse objetivo. Percebemos então que todos os cavaleiros e elfos ali foram salvos por volta com sua magia espacial que havia aberto um portal ali. Para ele, salvar a todos era o primeiro passo para mostrar seu arrependimento, ele estava no lado errado. Asta então se emociona vendo tudo isso e grita, pessoal. E é então que o Hades envergonhado grita, não entende errado não, hein, eu nunca errei, nem por um segundo. Asta então briga com ele, calma aí, não é como se você não tivesse feito nada de errado, hein. E o Voltus responde, cala a boca, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Todos ali estavam pela primeira vez em muito tempo felizes. Nesse instante então nós começamos a ver o Patri. Ele começa então a pensar no seu antigo amigo William Vengeance, aquele que havia sido seu único amigo humano. E então em pensamentos ele diz, ainda tem algumas coisas que eu preciso resolver. Enquanto isso a gente também vê o Ast, e ele tava olhando pra baixo como se tivesse alguma coisa vinda em alta velocidade, e realmente tinha. Uma grande montanha de espinhos subia em alta velocidade por entre toda a magia do mundo, como se aquilo não fosse nada. Estava subindo muito rapidamente e passando por tudo. Aquela era a magia da Elfa Charla passando junto a Yami. O Capitão Yami também estava segurando o ex-capitão dos Orcas Púrpuras, Galdri, e também junto a eles estava o Ravit, aquele ladrão de grimórios. Ele havia pego os dois no andar de baixo do Palácio das Sombras, enquanto passava por ali junto com a princesa Tsum Tsum. Eles também haviam pego pelo meio do caminho o Capitão Jack e também o Galdri, ex-capitão das Orcas Púrpuras. Eles estavam passando pela magia do mundo e também se juntando naquela incrível reunião. Enquanto isso, a gente viu o Yami dizendo que, cara, ele tava com muita vontade de comer presunto. Sério, você me salvou. E Yami então diz que mesmo depois dele ficar invisível com sua magia, o seu que era tão óbvio que ele podia pegar ele mesmo que fugisse rápido demais, e chama o cara de desgraçado do presunto. Asta então grita completamente feliz pelo nome do Capitão Yami, também pela ex-capitã das Rosas Azuis, aquela que agora era a Elfa Charla. Ele então começa a dizer, quem tá ali também é o ex-capitão das Orcas Púrpuras? E esse cara que tá aí do lado dele, eu conheço de algum lugar. É então que ele percebe que ele era o homem que tentou roubar o Grimório do Trevo de 4 Folhas de Uno. Ele então ainda tem a cara de pau de dizer, o meu nome é Revit. Asta então começa a gritar, o que vocês estão fazendo aqui? E eles então respondem, essa fala é minha, seu idiota sem magia. Enquanto isso, Sekirei e o Rei Mago começam a observar aquilo sorrindo bastante. O príncipe Lumiere então diz, é ótimo, não é, Sekirei? O reino de Clover está cheio de pessoas e poderes mágicos diferentes, com certeza virou um lugar pacífico, não é? E então ela responde, por favor, uma coisa de cada vez, vamos dar o fora daqui primeiro. Todo mundo voando pra cima, sorrindo e se divertindo novamente. Todos eles estavam tentando sair do Palácio das Sombras de algum jeito, menos o Ast, que aparentemente ele tá caindo ali. A gente vê então que do nada
nada, Charme surge abraçando Yuna enquanto diz: vamos dar o fora daqui, Yuna, eu nunca mais vou te soltar. E a Belle então fica muito irritada com isso, gritando: não, solta ele agora mesmo. Pode sair daqui, guaxinim do textão. E enquanto isso, quem tava bem surpreso era o Asta, que tava dizendo: o quê? Charme, você voltou ao normal? O Asta então não para por aí e segue dizendo: eu achei que você tinha virado uma Onessan gatona, não é? Naquela hora você tava muito legal. E a Charme começa a dizer: do que você tá falando, hein? Eu sempre fui muito gata. O Asta então fica: hã? Será que era um sonho? E então a Mimosa fica olhando atrás sem entender nada. Enquanto isso, a Noelle tava gritando: mas espera aí, o que a Charme tá fazendo aqui? E aí ela responde: calma aí, gente, eu sempre apareço onde tem comida e onde o Yuno tá. Do outro lado, a gente vê o Capitão Jack conversando com o Nozel e também com a Elfa Fana. Ele olha pra ela e fala: ei, menininha, daqui a pouco, mais tarde, eu vou te cortar direitinho, fechou? E ela fica: ei, esse cara tem algum problema? Ele é assustador. O Nozel, então, vendo tudo isso, fica bem irritado, dizendo que era muito cedo pra eles ficarem brincando. O Capitão das Águias Prateadas segue dizendo que nada ainda foi resolvido. Por fim, a gente vê que finalmente eles haviam saído de dentro do Palácio das Sombras e eles estavam voando em magia de luz. Depois disso, todos aqueles magos começam a observar toda a destruição feita no reino de Clover. Eles precisavam imediatamente parar os elfos que ainda estavam soltos pelo país. Black Clover, capítulo 213, a grande árvore das almas. A grande guerra ainda não acabou. Seguimos o capítulo vendo uma grande guerra acontecendo entre elfos e humanos. Os elfos estavam atacando e destruindo tudo, pois a sua mana era sem igual. Todos os lares e construções de Clover estavam pouco a pouco perecendo. Ainda tinha aqueles elfos que estavam lutando porque seus corações eram consumidos por toda a raiva que sentiam graças ao seu passado. Eles não sabiam que tudo havia mudado, eles não conheciam aquele demônio. Noelle então fica bem assustada, se perguntando o que eles iam fazer agora. Enquanto isso, a Leona fica muito animada, dizendo: uou, que ótimo, ainda tem coisa pra fazer aqui? Do outro lado, tínhamos o Asta reclamando muito porque ele não conseguiu usar sua espada. Ele tinha ela em mãos, mas não estava mais conseguindo extrair o poder da antimagia. Pátria então nesse momento diz que se Lich estivesse ali, eles poderiam fazer alguma coisa, mesmo assim pode existir uma solução. Ele começa a olhar sério pra todos ali enquanto diz: o Willy ainda dorme dentro de mim. A magia da árvore do mundo dele pode reunir as magias e forças vitais em todo o país. Obviamente o Vados e todos os outros ficam bem assustados e impressionados com essa explicação. Mesmo assim, Volto se aproxima um pouco de Pátria enquanto entrega um grimório a ele. O elfo então começa a observar aquilo, ele fica impressionado e agradece. Voltos então começa a pensar: independente de quem você realmente seja, foi você quem me salvou naquele dia. E começa a se lembrar do seu passado, de uma época em que ele não tinha ninguém. Asta então começa a se aproximar de Pátria enquanto diz: você, não me diga que você quer. E o Pátria só consente dizendo sim. Asta, com a sua espada caçadora de demônios, desfaça a minha reencarnação, traga William de volta. E o garoto então se impressiona com essa atitude, perguntando: você tem certeza disso? Pátria então segura a espada de Asta e coloca em direção ao seu peito enquanto diz: claro, eu tive muitos arrependimentos nessa segunda vida, mas tem uma coisa que eu não temo mais, eu não temo a morte. Eu acredito que desaparecer assim não será o bastante pra poder me redimir de tudo que eu fiz. Os companheiros de Pátria ficam chocados e emocionados enquanto olham, e nesse momento, mesmo com tudo que estava acontecendo, o elfo começa a sorrir. Ele fecha seus olhos, balança a cabeça enquanto diz: eu vou na frente, pessoal. Após tudo isso, então, em pensamentos, ele pede perdão pra Lich. Ele iria deixar que ele cuidasse de tudo. Nesse momento, então, Asta usa o poder da sua espada no elfo Pátria, e assim a magia de reencarnação começa aos poucos a ser desfeita. Lutar com o Lich e todos os outros, tudo até o fim. Isso deixou o elfo muito feliz, ele estava realizado. Nesse momento, então, vemos o cabelo de Pátria desaparecendo um pouco e um novo olhar surgir ali. Aquele era William Vengeance, o capitão do Alvorecer Dourado. Ele estava de volta em seu corpo depois daquele grande combate, depois de muito tempo. Nesse momento, então, o Capitão Yami começa a o encarar. Eu sei que ele estava irritado e todo mundo consegue perceber isso também. Yuno começa a observar com calma enquanto pensa: Capitão Vengeance? Nesse instante, então, a gente vê o William. Ele segura sua capa em direção ao seu coração enquanto começa a chamar: Pátria, a alma solitária que esteve comigo desde que eu consigo me lembrar. Entendi. Você finalmente encontrou a paz no meio de toda essa angústia e raiva, não é? Mas as coisas ainda não acabaram. Então, por você, eu vou acabar com tudo sozinho. Nesse momento, vemos na mão do William uma pequena semente começar a brotar enquanto ele lembra de todo o seu passado. Por razões desconhecidas, ele havia sido atingido por uma maldição que marcou seu rosto. Por isso, ele acabou sofrendo discriminação e ódio. A corrupção de todo o reino de Clover, a tristeza que o Pátria carregava. Sem dúvidas, tudo isso era real. Graças à sua fraqueza, ele fracassou em proteger o futuro que o Julius sempre tentou lutar para conseguir. O que ele queria era construir isso junto a ele, mas acabou causando essa grande guerra. Sem assim, ele irá acompanhar tudo isso até o fim, e assim criará a fundação para a paz.
Nesse instante, vemos que aquela árvore começava a nascer a partir da magia de Lich, e aquilo estava voando em direção a todo o reino de Clover. Aquele humano olha um pouco para trás para o elfo Lich e reconhece ali, nele, o rosto do seu amigo. Nesse momento, Lich abaixa um pouco sua cabeça e olha para sua espada. Ele diz, Gatai Mahou, magia de união. Logo após isso, vemos o reino de Clover por cima e o Lich segue dizendo, Shukuma no Tsurugi, espada habitadora do demônio. Vemos então o olhar de Lich, todos os elfos recebendo a sua mensagem. Através da magia de William, Lich conseguiu mais uma vez chegar até todos os elfos. Quando as almas de todo mundo se conectar, todos verão a verdade, o que realmente aconteceu. Depois disso, as almas conectadas serão atraídas para a grande árvore divina, tudo de uma só vez. E então a gente vê o William assustado com o que estava acontecendo e também vemos aquela grande árvore de puro poder se formando ali. Aquela era a Reikoiju. E aquilo estava emanando puro poder, deixando todo mundo que estava ali completamente chocado. A gente vê a Noelle e também a Mimosa impressionados e após isso o Lich também dizendo, Ei garoto da antimagia, ataque essa árvore com a espada caçadora de demônios agora. Vemos então o Asta emanando antimagia enquanto coloca sua espada naquela árvore mágica. Toda a antimagia começa a percorrer por aquilo. Vemos todo esse poder demoníaco percorrendo aquela árvore mágica que conectava todas as almas do reino de Clover, todas as almas preenchidas por elfos. Após isso, vemos Nozel completamente impressionado com o poder da espada. Tudo aquilo estava atraindo todos os elfos e a gente via que eles realmente estavam sendo puxados com tudo. Nesse instante, percebemos que um a um os elfos estavam deixando os corpos dos cavaleiros mágicos do reino de Clover. Eles estavam saindo dos corpos ainda com vida, aquelas almas estavam voando como se fossem fantasmas. Todos conseguiam ver a sua presença de luz brilhando no céu. Todos ficavam impressionados observando a beleza de tudo aquilo. Nesse instante, então, o reino de Clover começa a observar enquanto dizia, essa era a magia do capitão do alvorecer dourado. Tudo aquilo pra eles estava sendo muito lindo, então eles pensavam, William Vengeance, ele salvou o nosso país? Depois de tudo isso, a gente vê o Lich frente a Fana, o Veto e também Uria. Este último estava dizendo, como eu pensava, eu não acho que nós três vamos a algum lugar. As nossas almas estão presas umas às outras aos corpos da nossa segunda reencarnação, porque esses corpos nunca tiveram outras almas. Lich então fica muito feliz e começa a sorrir. Ele diz, eu entendi. Então, bem, isso pode ter tido algum significado. Por favor, continuem vivendo nesse mundo, neste país, por todos nós. Veto então fica emocionado enquanto diz, Lich. E enquanto isso, também completamente triste, Fana começa a sorrir com lágrimas nos seus olhos enquanto diz, até mais. Nesse instante, escutamos a frase, até que os nossos caminhos se cruzem novamente, não é? Ria então começa a sorrir enquanto diz, agora que você falou, realmente parece que a gente não tem escolha. Vai ser um saco, mas vamos tentar continuar vivendo por todos vocês. A partir daí, a gente vê todos aqueles elfos deixando aquele lugar, indo embora um a um. Essa estava sendo a despedida de todos os elfos que conseguiram reencarnar. Nesse instante, então, vemos a elfa Charla olhando pro Capitão Yami. Ela diz, eu não pude reencontrar com o meu irmão, mesmo assim, foi muito divertido lutar ao seu lado, Yami Tsukihiro. E então a gente vê a elfa sorrindo muito enquanto a marca da sua reencarnação desaparecia aos poucos. Yami então tenta parecer calmo, mas ele também estava emocionado com a situação. Ele começa a sorrir enquanto diz, você tá sendo sincera logo agora, Charla. Ela então, ao ouvir seu nome do capitão pela primeira vez, começa a sorrir. Vemos então ela feliz deixando o corpo de Charlotte enquanto continuava dizendo, eu não pretendo ser sem noção enquanto controlo esse corpo aqui. Nesse instante o Yami olha pra ela sem entender nada enquanto a capitã das rosas azuis cai em seus ombros. Depois disso mudamos novamente de cenário e vemos Lich ao lado do primeiro rei mago e também de Sekiri. O elfo começa a dizer, ei, eu vou na frente, ok Lumiere? A Tétia já tá me esperando tempo demais. Então seu amigo, o primeiro rei mago, sorri dizendo, é claro. Lich então começa a dizer que ao ver o futuro pela qual eles tanto ansiavam e as possibilidades que vieram junto com ele não podia ter ficado mais feliz com tudo isso. E Lumiere então começa a sorrir dizendo que sim. Nesse instante a gente vê o Yuna e a marca da sua reencarnação também estava sumindo. O garoto então começa a dizer, ei Lich, isso no meu corpo, ele não é o seu. E nesse momento vemos o elfo sorrindo emocionado. Lich então começa a dizer ao Yuno, graças a você eu pude lutar ao lado do meu filho. Obrigado garoto do Grimório do Trevo de 4 folhas do presente. Eu desejo toda a sorte do mundo a você. E então vemos o Asta um pouco chocado e depois disso ele vai em direção ao Lich também perguntando, ei, este Grimório não é o seu? E então antes dele continuar o Lich já o interrompe dizendo, agora este Grimório aí é seu. Por favor, permite que ele acompanhe nessa sua jornada daqui pra frente. E então a gente vê os dois, Lich e Asta, completamente emocionados com isso. A partir daí todos os elfos agradecem, obrigado, cavaleiros mágicos do reino de Clover do presente. Esta era a despedida final dos elfos que lutaram tanto pra voltar pro mundo real. A luz agora se vai rumo em direção ao futuro. E pessoal, por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!